Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds, em geeks, eu sou o Thiago Moura, TM, e ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu sou a Bia Mêndola e eu nunca vou esquecer ouvir Bela Tchau em ritmo de samba depois dessa temporada. Fala galera, aqui é a Thalita do Fórum Nerd. Olha, eu tô que nem a Espanha, muito latão e pouco ouro, hein? Caraca, essa foi foda. É isso aí, galera, muito bem, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 71. Ficamos aí umas semanas aí, um pouco sumidos aí, né, por questões de agenda e tal, mas estamos de volta aqui e hoje, conforme combinamos anteriormente, voltamos aqui para deixar as nossas impressões sobre o final de La Casa de Papel, série que virou fenômeno mundial e teve a sua conclusão aí com a chegada da parte 2 da 5ª temporada recentemente no streaming da Netflix. Corte rápido. E para você que está ouvindo a gente, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, vá lá, se inscreva e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente lá no Papo Nerd Oficial. E aguarde um momento, não saia daí, que a gente já volta logo depois do nosso Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta,
de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e Gestão Promais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais, @Papo Nerd Oficial, ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem. E vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta e risco. E é isso, vamos começando aqui com a nossa rodada inicial aí sobre essa parte 2 da 5ª temporada. Quero saber de vocês aí, vou começar com você. Cara, eu gostei muito, eu me surpreendi, porque eu tava um pouco preocupada, né, como que eles iam
né, equilibrar tanta coisa acontecendo, porque, se você parar para pensar, a outra metade foi muito boa, mas era muita coisa, né? Porque você tem os militares, tem o Tamayo, tem o professor lá de fora, a Sierra, tinha aqueles flashbacks, né, do Berlim e do filho, que ninguém estava entendendo direito aonde ia dar, acho que a gente até criticou esses flashbacks aqui, mas essa última parte foi muito direto ao ponto, manteve um ritmo bem legal, equilibrou bastante, eu achei a ação com a emoção, e eu fiquei muito satisfeita, assim, eu gostei da conclusão, eu fiquei feliz com ela. Eu gostei da conclusão com algumas ponderações. Eu achei aquele final feliz demais, meio mexicano quase, meio novelesco, isso me incomodou um pouco, mas é aquela coisa, já existe uma relação meio que afetiva, né, com a Casa de Papel que foi construída. Os personagens, eles são muito carismáticos, então a gente se afeiçoa. Por mais que tenha defeitos, termina assim com aquele gostinho, nossa, foi uma série que marcou. Então, foi satisfatório, sem dúvida. Mas eu confesso que eu esperava, depois tem um grande plot nessa segunda parte, mas eu esperava um final mais derradeiro, com alguma perda, com alguma emoção, alguém se lascando, mas eu achei tudo muito feliz. Mas ainda assim tem momentos de ação incríveis, garante emoção, enfim, tem aqueles elementos de sempre que funcionam muito bem. A trama, como sempre, é ágil. Eu não achei que teve tanta barriga como teve na primeira parte, então esse ponto me agradou bastante. E eu quero acrescentar aqui também, realmente, esses pontos aí que a Bia falou sobre emoção e ação, eu acho que eles meio que dobraram isso nessa parte, né? Além deles terem cortado alguma gordurinha, alguma coisa ali que a gente até achou da outra vez que estava sobrando, dessa vez não, eles foram bem diretos ali ao ponto, e eu também, assim como a Thalita, eu esperava uma outra perda ali, né, que, poxa, do momento que eles eliminaram a Tóquio, né, tipo assim, mataram a Tóquio, eu falei, caraca, eles têm culhão para poder matar uma personagem, sim, que tem muito destaque, né? Inclusive, a gente até viu que ela continua contando a história mesmo depois de morta. Então, eu achei bem interessante, porque algumas teorias falavam que talvez todos eles estariam mortos e ela estaria viva porque estava na prisão, alguma coisa assim, mas isso aí caiu por terra no final da primeira parte da quinta temporada. E agora me surpreendeu bastante ela continuar contando a história e eles terem explicado algumas coisas que foram introduzidas na outra parte, né? Mas eu posso dizer, assim, concluindo assim, o início, que eu gostei bastante, esperava assim, algumas coisas a mais ali, mas deu para dizer que foi uma boa série, que ela terminou bem. O final acabou me agradando bastante ali, porque realmente eu vi que o professor, ele é um cara super, super inteligente e tinha uma outra carta ali na manga, que a gente vai comentar sobre isso mais tarde. Então, tá aí, para começo de conversa, acabou muito bem La Casa de Papel. Agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam super relevante aí nesse final, né? Que a gente temos aí o final da história, né? O que marcou mais aí nessa parte 2 da quinta temporada? Eu achei lindíssima a cena deles fazendo o Bella Ciao em ritmo de samba, quando, né, eles conseguem mandar o ouro para fora. Aquilo me arrepiou. Você fala, gente, não sei, eles conseguem fazer muito bem, né? Provocar essas emoções na gente. Eu gostei também do flashback da Tóquio, que ela aparece ali rapidinho, né? Para falar com o professor, aquela cena que eles falam que é da Noite do Peixe, que eles dançam. Mas eu confesso que eu também gostei de todo aquele senso que a gente tem, que a gente não sabe se... que fica meio no corda bamba, né? Você fala, não vai dar certo. Não, você fala, não vai dar certo, não tem como dar certo nesse plano. Como é que eles vão sair daí?
Não tem, ainda mais vem o filho do Berlim para atrapalhar. A gente achou que ele ia ajudar, mas na verdade ele tá só complicando ali o rolê. A temporada tem essa tensão, esse senso de urgência, apesar de realmente ela não ter culminado numa perda tão trágica como foi a da Tóquio na parte anterior. Mas eu gostei, eu achei que eles foram caminhando muito bem no equilíbrio que eles mantiveram ao longo da temporada, de ter ali um senso de perigo mais aguçado, mais um clima de tensão mais latente. Porque é isso, né? Agora eles não tinham como escapar. É a conclusão, então, obviamente, né? É tudo muito mais intenso. Eu achei que as formas como eles conseguiram ir conciliando todas essas sensações foram muito bem elaboradas. Aquele plot twist, eu lembro, a Bia foi meio profeta, né, na outra, assim, falando essa questão da Tatiana e do Rafael, assistindo, eu falei, caraca, eu tô na música. Só que eu, de certa forma, eu imaginei que eles seriam inseridos de forma positiva, eu imaginei que o professor fosse falar, vamos começar o plano tal, aí eles fossem ajudar. Quando a gente descobre que, na verdade, eles estão sacaneando, aquilo ali, para mim, assim, deu a bela de uma salvada na temporada. Independente do que acontecesse, aquele momento já tinha, assim, feito o satisfatório para mim. Gostei muito deles imitando polícia. Tipo assim, eu caí igual uma pateta total naquele plot. A reviravolta me pegou totalmente. Se vocês acharam fácil, eu realmente fui total trollada ali. Então, para mim, foi o grande evento dessa segunda parte. Eu não sei se vocês se lembram, mas no outro vídeo que a gente gravou, outro podcast, eu cheguei a comentar que me incomodava não saber do plano. E agora foi muito explicado, foi super didático, tinha até videozinho, e é uma parte que me prende muito. Eu acho interessante essa parte logística da retirada do ouro. Eu achei massa aquilo, ficou muito bem explicado. Não sei se aquilo é fisicamente possível, de fato, mas ficou muito, muito persuasivo. Eu caí que aquilo realmente daria para ser feito daquela forma. E tem outras cenas assim que eu achei bem bacanas, aquela entrada do professor no banco, assim, eu achei aquela coisa meio revolução, a atmosfera, a estética ali da cena eu achei bem bacana, ele com fusquinha, tipo assim, toma, chupa capitalismo, chegando, eu achei que significou muito, achei bonito. O negócio do latão e do ouro, eu confesso que eu ainda estou digerindo se eu achei brega, se eu achei interessante, porque a sacada de, no fundo, assim, o dinheiro ser uma coisa que é uma ficção, né? Realmente, é fato. Mas aí, eu não sei, a barrinha que você passa lá, sai a tinta, sei lá, não sei, eu não sei até que ponto é brega. Mas eu acho que talvez eu esteja pendida mais por achar interessante a ideia em si. Enfim, tem muita coisa que eu achei positiva. Aquele momento lá da Sierra com o professor lá naquele apartamento, eu achei maneiro. O gato, gente, gato útil aqui. Enfim, teve muita coisa bacana. Uma das coisas que a gente pode dar um foco aqui é justamente sobre esses altos e baixos que a série sempre traz pra gente, só que dessa vez, né, como estava acabando tudo, parece que deram meio que um upgrade ali, né? Foram coisas muito mais intensas, né? Esses momentos aí que vocês colocaram, para mim, eu posso dizer que essa trollada aí do ouro foi a hora que subverteu as minhas expectativas. Eu também esperava que eles fossem, de alguma forma, ajudar e não fossem sacanear, né? Pegar, tipo assim, esperar o momento chave para ir lá e roubar de quem tava roubando. Eu falei, caraca, velho. Aí eu fui, olhei, eu parei assim, falei, caraca, peraí, parece que tá no episódio 3. Como que eles vão resolver isso agora? Sendo que tá muito, muito próximo do fim. Então, assim, eles tiveram que dar meio que uma virada de mesa ali. Aí a gente vê o professor, que ele é muito bom no improviso, e a Sierra chegando junto ali para ajudar. Ele falou, ó, seguinte, vai lá, encontra o ouro que eu vou resolver essa outra parte aqui. Então são coisas que meio que eu não esperava dessa forma. E caiu ali como uma luva para a situação. E foi tudo muito, muito bem, cara. Eu gostei demais aí dessas reviravoltas aí. E posso falar também sobre
esse momento de fuga deles lá, que a Sierra viu que realmente ela não teria como fugir sozinha, ela tinha que se bandear pelo lado ali do professor, porque não teria jeito, não teria como mesmo. E aí você vê os dois ali naquela fuga, aquela coisa, depois fazendo meio que um rapel lá no prédio. Caraca, velho, surreal aquilo, e depois passando embaixo, na frente da polícia do lá, eu falei, caraca, velho, isso vai dar muito ruim, e eles conseguem sair de lá, assim, tranquilamente, cara. Eu gostei demais, vários momentos aí. E essa parada também, que a Thalita citou aí, da questão do ouro, né? A gente parece que cai uma ficha assim, caraca, velho, o que é o poder, né? A riqueza de uma nação? Ele explicando que aquele ouro ali é simplesmente para ficar ali, é só para as pessoas terem meio que um conforto, sabendo que ele está ali, eles investem no país, e se sabem que ele não está ali, eles deixam de investir. Uma coisa assim, de explodir a cabeça, cara. E o professor já tinha isso tudo planejado antes, essa sacada de divulgar como eles estavam roubando o ouro, divulgar onde eles estavam, para onde eles estavam levando, deixou a polícia de pés e mãos atados, cara. Então, assim, vários momentos aí nessa conclusão aí que eu achei demais, né? Achei, assim, até meio que épico, né? Ele chegando lá com fusquinha, cara, surreal, né? Ele entrando em câmera lenta. E o final também, eles saindo escoltados pelo exército. Caraca, velho. Isso aí muito legal. A Thalita falou até no começo da fala dela, não sei se o plano é realista. Gente, eu fui ver aquele documentário que eles soltam de bastidores, o La Casa de Papel, de Tóquio a Berlim. Eles contrataram um engenheiro naval, um doutor em engenharia naval, para bolar o plano. Então, o plano, em tese, é factível. Tipo, existe aquelas tubulações com a tal pressão lá, eles fizeram os cálculos, então eles realmente conseguiriam tirar o ouro de lá daquele jeito. Eu achei muito legal, porque acho que só mostra que realmente eles estavam empenhados em fazer um negócio que, claro, é fantasioso, mas assim, tem um laço na realidade, então você acaba até se identificando mais, né? Eu achei muito massa isso. Esse meio que um pezinho aí na realidade, né? Uma coisa assim, pé no chão, eu acho que dá muita credibilidade para a obra, que a gente fica assim, caraca, velho, então, assim, é possível de se fazer aquilo ali, claro, né? Não com essa, eu diria assim, essa facilidade. Pô, um negócio lá na plataforma de petróleo. Mas caraca. É muito legal, cara, você ver que eles tinham tudo isso planejado, bolado, e aí depois, quando eles colocam isso em ação, é surreal, eles indo lá, né, pegar uma bomba, cara, e aí o Berlim tirando onda com um cara lá, falando na cara dele em outro idioma, sacaneando o cara. Caraca, velho, que doideira. Eu acho que de personagem seria mesmo mais o professor e a Sierra, porque o professor, ele teve várias derrotas, né, na parte passada, e agora nessa a gente vê ele meio que voltando, né, à antiga forma. Bem a infância dele também. É verdade. É forte, né, aquela cena dele vendo o pai morrer. Eu não lembro se eles tinham mencionado que ele viu o pai morrer assim pessoalmente, né? O que ele viu, eu acho que nem não, o Berlim mas sabia. Ele tinha contado, né? Verdade. Ele tinha contado que o pai dele tinha morrido num roubo, se não me engano. Mas não que ele, professor, tinha visto, né? Que eu acho que não que ele tinha visto, né? Isso. Uhum. Eu achei uma cena forte, assim, um flashback que achei que deu uma profundidade bem interessante pro personagem. E eu achei interessante que eles terem levado o professor dessa posição, que ele estava totalmente vulnerável, sem saber o que fazer, a
um ponto em que ele meio que recupera a antiga forma, mas aí ele tem a puxada de tapete, que é o Rafael e a Tatiana roubando o ouro. Eu gostei dessa oscilação no personagem dele, porque ele fica ali naquele limite de conquistar tudo e perder tudo várias vezes. É interessante essa questão do professor, que ele fica... A gente vai vendo os desequilíbrios que ele tem, assim, ao longo da série. Eu lembro daquela vez que a Raquel, né, ele achou que a Raquel tinha morrido, ele tinha literalmente pirado, e agora, quando ele se vê roubado, ele dá aquela surtada. Então a gente vê como que aquilo significava muito para ele. Tanto que tem um momento que fala, quando que você começou a idealizar esse roubo? Aí ele falou 24 horas, mais ou menos, né, depois do outro. E você vê que existe essa compulsão, esse prazer, que até então eu não tinha observado. Eu sabia que ele era inteligente, um pouco racional, mas aí você vai se desmontando, vendo o emocional dele, mas dessa vez eu volto a acreditar que ele é muito mais razão do que emoção. Eu senti essa parte mais calculista dele nessa parte. E tem a ver também com esse lance dele assistir a morte do pai. Você vê que ele viu com frieza, ele fala, né, que ele chega em casa, ele ouve, parece que, enfim, ele tenta fingir que ele, como se ele estivesse assistindo um filme, né? Ele tenta, enfim, se transportar do que realmente aconteceu. Eu acho que é ali que surge, de fato, quem ele vem a ser, né, no futuro, cara, extremamente calculista. E, de fato, se a gente for pensar, né, a série, ela terminou, tá todo mundo pleno, feliz, com saúde, exceto o Helsinki, que eu não sei o que vai ser, mas dinheiro não falta ali para resolver. E uma coisa que a gente não mencionou, eu não sei se vocês acharam, mas a operação policial ter sido bem sucedida naquele momento ali, que aquela agente do exército entra, eu achei tão bom, porque por um bom tempo da série fica parecendo que eles são ladrões contra amadores, porque a polícia sempre erra tudo, sempre perde tudo, e aí aquele plano funcionar, eu falei, gente, até que enfim, porque eu achava que estava sendo tipo uma brincadeira de criança. Aí o funcionar eu achei bem bacana. Mas aí o Tamayo se perde naquele lance do ameaça, mas não faz, ameaça, mas não faz, e aí para mim já sai do trilho de novo, que aí é a convenção de roteiro clássica. Fora isso, os outros personagens, como a Bia falou, né? Essa parte, de fato, é professor e Sierra que comandam, os outros têm momentos, mas nada muito relevante e marcante. Realmente a gente teve uma profundidade aí um pouco maior no personagem do professor, e eu gostei de saber um pouco mais, né? De entender um pouco melhor o lado dele assim, na situação, e ficar sabendo, né, por que ele tem essa coisa por roubo, né? Antes eu achava assim, pô, ele é só um nerdão super inteligente, que o cara, tipo assim, não quero trabalhar mais e vou começar a roubar, né? Só que aí a gente vai vendo, né, no decorrer de toda a série, agora, né, na conclusão, que meio que ele teve um momento dramático ali, uma coisa que pesou mesmo na vida dele, que meio que, sei lá, ativou alguma coisa nele desde cedo, desde pequeno. E aí ele ficou meio que levando aquilo como se fosse uma questão de honra, no final das contas, né? Até ele chegar ao ponto de falar que ele é filho de um ladrão, é irmão de um ladrão e que espera que o filho dele seja um ladrão, né? Por mais que isso seja um pouco aí tosco, a gente consegue entender, pelo menos eu consigo entender o que isso quer dizer para aquele personagem ali, né? O professor, ele não tinha só um motivo, quero roubar. Ele levava aquilo a sério porque ele tinha um pouco mais de motivação por trás, né? Então, eu acho que no que diz respeito ao personagem do professor, acabou sendo uma conclusão, para mim, muito boa, né? No todo o arco dele ali, né? Eu sempre falei que não precisava de continuação. Aquele primeiro roubo da Casa da Moeda, fechou direitinho, pronto, acabou, então assim, não precisava. Só que como eles continuaram, eu ainda acho que eles conseguiram concluir de uma forma boa, né? Apesar de que esperava algumas outras coisas ali,
Mas tudo bem, a série, para mim, teve um final muito bom. E a gente viu aí que os outros personagens tiveram suas conclusões, assim, né, meio que escritas. Vamos finalizar aqui e tal. Mas se fosse realmente colocar ali, vamos fazer mais uma sexta temporada, teria como, né? Mas para quê que eles vão fazer? A série já deu o que tinha que dar e eles agora estão super ricos. Eles vão roubar o que agora? O Vaticano? Mas como a gente descobre que o lance é compulsão, aí eu duvido que ele vai viver o resto da vida dele sem querer roubar, sinceramente, assim. Sim. Pensando na perspectiva do professor que a gente conheceu. Ele daqui em 24 horas ele vai bolar alguma outra coisa. Então, será, cara? Mas será? Porque ele, assim, ele honrou o desejo do pai dele, o plano do Berlim. Nesse sentido, talvez ele encontre a paz no coração dele. Mas assim, quando ele falou que o filho dele vai ser ladrão, eu pensei, oh meu Deus, gente, essa família não vai ter um dia de paz, né? Vai pra Indonésia que eles estavam, fica lá na praia de boa, gente, calma. Ou seja, fica aí o spin-off, né, Bia? Mais um possível spin-off. Um filho do professor. Olha só. Agora, eu quero falar aqui também uma coisa, não sei se vocês entenderam dessa forma. Já que a gente não teve uma perda muito grande ali no final, eu acabei levando a perda da Tóquio como uma coisa mais dramática ali para aquele final. Tudo bem que não foi na conclusão ali da série, mas foi um pouco antes. Só que, pro meu entendimento, eu falei, mano, a Tóquio lá atrás ela tinha feito merda. Por causa dela que meio que aconteceu as outras partes e outras temporadas, né? Porque ela não aguentou ficar lá naquela vida monótona e teve que sair, e aí aquilo meio que gerou uma reação em cadeia com várias outras consequências. E aí ela ter morrido, né? Vingado a Nairobi, matado o Gandhi e tal, metade ou mais da metade daquela equipe do exército ali talvez. E quando chegou no final agora, eu entendi, tipo, a Tóquio não tá viva, ela cumpriu a parte dela, o papel dela na série, mas se ela tivesse viva, ela ia fazer merda de novo. Então, assim, eu fiquei em paz por causa disso. Eu falei, caraca, tudo bem, né? Encerrou a história da personagem e faz sentido eles terem matado ela, porque se ela tivesse ficado viva, ela ia fazer merda de novo, na minha cabeça. Não sei se vocês entenderam dessa forma. Não, isso é certeza, tá? Isso é certeza. Mas uma coisa, eu até comentei com você antes da gravação, que eu acho que se eles tivessem soltado tudo de uma vez só, a morte dela teria sido mais interessante para a trama. Porque aquilo ia fazer a gente sentir os 5 episódios finais. Como deu o espaço de tempo, eu já tinha superado quando... Se bem que eu tinha até curtido passou, a morte dela, mas enfim, passou a dor, o público em geral já tinha superado, então iniciou vida que segue. Por isso, inclusive, que eu senti falta de mais mortes. Acho que os episódios lançados juntos, talvez eu não tivesse sentido essa falta de mais uma perda. Assim. Sim. Uma coisa que eu achei estranha é que eles não mostraram muito o Rio passando pelo luto, né, da Tóquio. Porque, eles tiveram todo um romance, um relacionamento super conturbado de altos e baixos. Viu uma luzinha lá, um negócio, verdade, negócio rápido da alminha. Sim, o Rio, ele fala, e conseguimos Tóquio. Aí depois, lá no final, ele olha ali o colar que tava com ela. Mas assim, gente, tipo, ele era a pessoa que mais tinha que sofrer aquela perda e ele não sofreu. Verdade. Inclusive na hora daquela batucada lá aquela batucada do Bela Tchau lá, cara, eu não sei vocês, mas eu falei, mano, tudo bem, eles estão comemorando, isso aí é merecido,
Mas o Rio tava muito alegre, cara. E, tipo assim, momentos antes ele teve uma perda muito grande. Então aquilo ali parece que assim, meio que a galera não que é me fiscal desceu do direito. luto aí, ó. Fiscal do luto, hein? Caraca, não, sério mesmo, eu pensei, falei, caraca, mano, o cara tá ali numa batucada ali, o cara tá comemorando mesmo. Ele não, parece que não sentiu mesmo a perda. Aí eu acho que entra essa coisa que a Thalita falou, de você ter aquele espaço no meio ali, né? E aí agora, somente agora a gente está assistindo, então isso meio que pode ter deixado essa sensação pra gente, né? Então eu acredito que se, assim como eu vou querer assistir novamente a série, claro, futuramente vou pegar para ver tudo de novo, talvez a experiência seja um pouco diferente, porque, cara, é um período muito curto de tempo que a gente acompanha e assim, muito distante pra gente assistir, mas a história ela tá num período muito curto ali, de, sei lá, 5, 6 dias, uma semana, que estão acontecendo aquilo tudo ali, né? Então, assim, meio que, sei lá, parece que dá uma engrenagem, parece que não gira direito, né? Fica faltando alguma coisa, sei lá. Eu não sei vocês, mas para mim eu acho que se eu for assistir ela novamente, né, maratonar a série, pode ser que eu veja de uma forma um pouco diferente nesse ponto. Eu tenho um problema sério, que eu esqueço muito, gente. Eu não sei vocês, mas como eu dou aula, eu acho que eu tenho que saber guardar tanta coisa que de um ano para outro, eu amo aqueles resuminhos de início, eles são a minha vida, porque eu esqueço muita informação. Aí vem uma temporada e me dividem ela, é me sacanear, é me trollar, porque aí eu perco os detalhes que às vezes fazem diferença. Então eu acho que a experiência de maratonar deve ser muito bacana para séries assim, esse estilo, que nem La Casa de Papel. E agora vamos ver aqui alguns pontos, possíveis pontos aí, que talvez não tenham agradado a gente. O que vocês acham que ficou faltando aí nesse final, ou que teve e que vocês acabaram não gostando tanto assim para conclusão aí da história? Eu acho que teve um desequilíbrio nas cenas ali do filho do Berlim, do Rafael e da Tatiana. Porque eu gosto muito do plot twist deles terem, né, entrado ali para atrapalhar o rolê. Mas é que assim, ficou. Eu achei que teve tanto na outra parte que aí parece que nessa aqui. Olha, pronto. Eles estavam tendo uma férias e resolveram roubar todo mundo. Eu achei que ficou meio tipo. Eles podiam ter equilibrado melhor nas duas partes pra gente ver o negócio se desenrolando. Mas assim, isso é uma coisa. É uma frescura, eu sei. Então, né, não vou reclamar. Mas eu achei meio estranho todo o lance da Mônica e do Denver, a trama deles nessa temporada. Tudo bem que eles estavam ali, né, já estavam meio balançados na parte passada, mas eu senti que ficou resolvido meio de uma forma estranha, sabe? Foi tratada toda a história deles de uma forma meio... e de repente a Mônica tava ali, doidona de morfina, aí o Denver quer cuidar dela, aí ele beija a prima, aí ele fala, não, mas eu não gostava da nossa vida. Eu achei que ficou meio estranha, eu achei que destoou um pouco do resto da série. Acho que esses foram os pontos que mais me incomodaram. Gente, eu concordo demais, cara, concordo demais. Acabou que eu acho que eles priorizaram coisas talvez não tão úteis. Igual eu queria a questão do Rafael e da Tatiana. Tá, o que tinha ali direito naquele bilhete? O que ficou combinado de fato? Porque ficou muito apressado. Então, o que era útil, que era essa parte do desfecho mesmo, ficou perdido. Aí eles se dedicaram lá naquela primeira parte a ficar mostrando aquele assalto meio que irrelevante. Tá, deu para entender que ele estava iniciando o filho dele naquele universo, mas podia ter sido muito mais breve e ter dedicado mais tempo agora nessa parte 2 para essa questão deles, de fato, roubando os ladrões. Então, eu concordo plenamente. Não é frescura, não. Eu acho que fez falta. Para mim, ficou uma lacunazinha ali, que a gente ficou na imaginação, supondo que deve ter rolado. O arco do Denver, da Estocolmo, da Manila, para mim, foi cagado. Ficou cagado.
do nada surgiu um problema de relacionamento ali, que foi tratado às pressas, então eu nem sabia que eles tinham um problema fora dali. A gente ficou sabendo em 2 episódios, aí ele dá um beijo na Manila pra nada, porque depois, sabe, foi uma coisa que não rendeu absolutamente nada. Talvez a barriga da temporada tenha sido isso. Para mim não agregou em absolutamente nada. Se ele ainda tivesse, tipo assim, eu achei, né, minha aposta era que a Estocolmo morresse. Quando eles se beijaram, eu falei, aí, ó, já tá preparando o terreno, porque a outra vai rodar. Tanto que aquela hora que aquela gente do exército tava ali, eu falei, é agora que vai dançar, Estocolmo vai pra caixa. Mas ficaram com dó de matar mais gente, né, basta Tóquio, enfim. Aí eu achei que aquele arco seria para isso, mas no fundo não serviu para bosta nenhuma. Gente, mas para mim a pior cena da série inteira, não é só da temporada. E o professor, eles meio que deram um plot nele lá, que eu tinha uma empatia porque eu sentia que ele era um cara muito inteligente, mas que tinha um propósito no roubo, de provar algo, uma necessidade. Aí, nessa parte, a gente descobre que a motivação é genética, que ele tem prazer em roubar, beleza. Até aí tudo bem, DNA, ok. Mas aí ele falar lá que o pai dele era ladrão, meu irmão é ladrão, minha noiva é ladra, e meu filho vai ser ladrão. Gente, para. Não, ali eu falei, eu quero pausar, eu não quero... Eu achei extremamente tosco. Ali, por alguns segundos, eu perdi a empatia do professor que já está projetando a carreira do filho que nem nasceu. Achei totalmente brega, desnecessário, sério. Aquele momento também do noivado, os caras quase sendo executados e eles se beijando. Gente, não, ali foi uma forçação sem fim. Não sei se foi somente eu que tive essa sensação, pessoal. Mas para mim foi um momento breguíssimo. E o lance, a gente até conversou já sobre isso antes, a Sierra eu achei uma conversão assim, muito rápida, uma torturadora, em 5 episódios, ficou um ser benevolente, repleto de ternura. Eu achei... E pior que convenceu, porque eu já estava super gostando dela, mas não achei que tinha razoabilidade. Mas, de fato, aquela atriz ela é muito boa, né? Quem vê Vis-a-Vis, enfim. Então, ela me convenceu, mas pela trama em si ficou muito fora do contexto. Do nada, ela falar de um passado dela, o marido que perdeu, como se aquilo tivesse tornado ela mais, do nada, ficou boa. Para mim, essas foram as bolas fora aí da temporada. Sim, eu concordo aí, porque realmente algumas coisas acabaram... precisando acabar de forma assim, meio corrida, por conta de ter que acabar tudo, agora ter que finalizar, né, esses arcos, quase que todos aí praticamente. A gente viu que alguma coisa aí fica em aberto, possivelmente, talvez, né, para ser abordada, talvez não na mesma timeline, mas na série do Berlim. A gente ficou sabendo que vai ter uma série do Berlim aí, então, possivelmente, alguma coisa ou outra eles podem vir a tocar, né? Em determinados pontos aí. Mas eu também achei que eles correram bastante para resolver alguns pontos aí. E o que realmente mais me incomodou ali foi no momento em que a Sierra descobre onde está o ouro e tal, e aí chega toda aquela galera lá, junto com o Rafael, com a Tatiana, e eu falei, caraca, agora vai ter um chumbo trocado aí, porque... a coisa tá feia, né? Pô, mano, esconderam o ouro ali, todo mundo quer o ouro, e agora, pelo menos, vai ter que ter uma troca de tiro ali, eu quero ação. Naquele momento eu tava esperando que fosse acontecer alguma coisa ali, mais intensa naquele momento, e aí no final eles poderiam chegar a algum acordo, pra você não morrer, para não ter que te matar, aquela coisa toda, vamos entrar em consenso aqui. Mas não, o professor já tinha pensado em mandar um bilhetinho, e aquele bilhete... parece que sensibilizou o Rafael e aí falou, não, mano, vou entregar o ouro aqui para ele, depois ele vai me dar a minha parte. Cara, como assim? Você teve o trabalho de roubar aquela galera que tava roubando para você depois esconder esse ouro. É verdade esse bilhete.
Não é? É aí, é verdade esse bilhete. Aí e depois o cara meio que. Tudo bem, eles tem aquele momento lá de flashback lá que eles. É até um pouco emocionante lá. Eles falam sobre a relação ali de família e tal. Mas, cara, eu achei que foi muito, assim, roteirista preguiçoso ali naquele momento, né? Pra resolver, vamos resolver isso aqui dessa forma? Não. E outra coisa, cara, não tinha só o Rafael e a Tatiana, tinha mais uma equipe ali envolvida. Ou seja, a parte dele, eu vou pressupor que quando ele receber, ele vai ter que dividir com aquela galera que trabalhou para ele. Então, assim, né? Eu esperava mais que, tipo assim, a equipe morresse, aí ficasse só ele, e aí, no final das contas, aí, não, vamos dar lá a parte dele, porque ele é meu sobrinho e tal. O que mais me incomodou foi nesse ponto aí mesmo, que eu tava esperando ali alguma coisa com mais ação. E foi meio que essa corrida aí no roteiro. Agora, o resto aí que vocês falaram, né? Essas questões aí, por exemplo, aquela parada lá com a Manila, com o Denver, também achei que foi muito jogado algumas coisas ali, né? Eles começaram a trabalhar isso bem na primeira parte da quinta temporada e agora meio que, tipo assim, whatever, né? Vamos resolver isso aqui rápido e vida que segue. Esperava também que mais alguém ali, igual a Thalita falou, Estocolmo, né, por exemplo, fosse talvez morrer. Eu esperava que, sei lá, até o Helsinki, cara. Eu falei, cara, esse cara já foi pro saco. O cara tá ruim, ele não vai chegar até o final da série. Então, assim, pra mim, eu esperava que mais alguém ali, mas pelo menos uns 2 ou 3, morressem pra série e terminasse meio que agridoce, talvez. Não é? Reconstruir o osso do cara com epidural. Caraca, velho. Então, assim, né, talvez isso aí que tenha me incomodado, né? Eu acho que, pô, se vocês tiveram culhão lá, né, pra poder, né, se tiveram a coragem de matar a Tóquio, vocês vão matar mais 1 ou 2 aqui. Pelo menos foi a impressão que eu tive naquele momento lá. Eu falei, não, cara, vai terminar isso aí, vai dar muito ruim, vai morrer gente. E aí, chega no final, né, por mais que tenha sido um final ali, assim, legal, foi meio que feliz demais, né? Meu, sabe uma coisa que eu lembrei? Eles esqueceram o Arturo no churrasco, né? Completamente. Foi baleado, só a Estocolmo só falou uma coisinha dele, que perguntou para uma daquelas médicas lá que ele tava bem. Pronto. Só isso. Tipo, e de repente a crise dela passa, porque ela descobre que não matou o homem, que ela achou que tinha matado, e o Arturo tá lá. Só que assim, gente, o Arturo é um personagem suportável, só que algumas temporadas atrás, na parte 4, ele virou um estuprador, né? Ele tinha estuprado uma refém que tava desacordada. E, gente, assim, vamos esquecer essa trama aqui, convenientemente. Não sei se foi algum problema, né, de gravação, se o cara não pôde gravar pela pandemia, mas assim, gente, dá um closure, né? Um pontinho ali final. Porque ele foi um personagem importante, né? Ao longo de 4 partes. Sim. Porque ele era uma força vilanesca ali no meio. Foi uma lacuninha mesmo. E não foi só isso, porque, por exemplo, a Raquel, cara, ela tem uma filha e uma mãe. Tá, e aí? Como ela vai se reunir com elas? Não é fácil assim. Em tese, eles estão mortos. Em toda uma operação. Chamaria super atenção. Eu achei outra lacuna que ela estava lá comemorando, nem mencionou o que ia fazer depois, sei lá, eu achei vago. Eu acho que também nesse ponto aí, sobre o Arturo, pelo menos uma cena mostrando ele lá meio que fudido, se ferrando ainda mais, já seria o suficiente para eu ficar mais em paz com o final da série. E agora a gente teve a notícia aí recentemente que, eu acho que em 2023, se não me engano, teremos uma série focada no Berlim, galera. Então, assim, eu
Eu fiquei muito contente de saber, porque é um personagem que eu gostei muito lá da primeira temporada, das primeiras partes lá. E, assim, por mais que o personagem tenha lá os defeitos dele, né? Ele é um personagem importante, foi um personagem importante para a trama ali. E o fato dele ter ganhado um destaque tão grande ali, ao ponto deles perceberem que foi um tiro no pé ter matado o cara, né? Eu penso nisso até hoje. Eles tiveram que trazer ele em flashback. Agora eles vão contar uma série dele, possivelmente um roubo só dele, né? Aliás, vários roubos, né? Se não me engano. Ele fez vários roubos e ele só foi preso quando ele quis ser preso. Então, assim, tem bastante história para contar. O que vocês acham aí que poderia sair de uma série focada no Berlim? Eu penso que vai ser uma coisa meio... Bem isso que você falou, vários roubos, contando essa vida dele de ladrão, super hedonista. Talvez uma coisa meio como o Arsène Lupin dos livros, ele ser meio um ladrão de casaca também, porque o Berlim tem tudo isso, né, de ser, ele é amante da arte, ele é um bom vivant. Eu acho que eu tô curiosa. Assim, é uma série que vai ser mais abrangente, de certa forma, que La Casa de Papel. Como devem ser roubos menores, né? Talvez até gente que não aguentou ver La Casa de Papel, que desistiu no meio, possa se interessar. Porque eu acho que deve ter uma estrutura narrativa um pouco diferente. Porque também você ficar um grande roubo por temporada, acho que testa um pouco a paciência e a boa vontade do público. E assim, ele já tem um público cativo que acompanha lá a Casa de Papel, então por que não fazer um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que pode ser, eu acho que vai ser bem legal. E, gente, o Pedro Alonso é um poço de carisma, né? Porque o Berlim, o Berlim em si como personagem, principalmente nas primeiras temporadas, na primeira, ele não é uma pessoa exatamente gostável, né? Ele é machista, ele treta com um monte de gente, ele é super arrogante. Mas o cara é tão carismático que, assim, você não consegue. Você fala, ai, não. Ele tem esses lados ruins, mas ele parece tão legal, né? Você quer ver mais dele. Sim. Então eu tô bem curiosa. Eu não sei. Pra mim vai ser meio que ver o filme da Viúva Negra. Saber que a pessoa vai morrer, meio que assim, tira um pouco da minha alegria. E eu acho que o fato de terem acontecido 2 roubos, que a gente já sabe que são os maiores, os mais bem elaborados, eu não sei se eu vou estar tão assim animada para ver roubinhos, que não vão precisar de uma estrutura. Aí eu acho que a Bia abordou bem. Tem uma galera que já se perde em narrativas tão extensas, mas eu acho que vai ter uma galera que se interessa por essas narrativas mais rebuscadas, que não vai curtir tanto esse roubinho de diamante, que é mais de filminho de sessão da tarde. Mas, enfim, ele tem carisma. Eu, pessoalmente, acho ele um personagem problemático, porque se a gente for restaurar o Berlim lá da primeira temporada, o cara é abusador, gente, é estuprador. Sim, ele tem uma série de problemas que depois foram meio que esquecidos nas outras, porque o roteirista percebeu que ele tinha meio que a afeição do público, então ele está tentando esconder ali embaixo do tapete. Aí eu não sei o que eles vão fazer nessa outra série, esquecer essa parte que não é palatável do Berlim, ou vai abordar, cara. Aí vai ter que ter culhão, né, para fazer de fato um personagem principal problemático. É verdade. Aí são essas nuances que talvez me atraiam a assistir, mas pelo roubinho assim, em si eu não tô tão empolgada assim, não. Eu achei ele um personagem bacana, mas eu não... O fato dos spin-offs serem do passado, não sei se me atraem tanto a atenção, não. É verdade, muito bem pontuado isso que você falou, porque se você vai contar a história de um personagem que já morreu, vai ter que ser uma série ali de flashbacks que aconteçam antes do primeiro evento lá, né, da primeira temporada de La Casa de Papel. A gente vê que a série é cheia de flashbacks, né, tem isso em todas as partes, temporadas, mas exclusivamente se tratando dele, eles vão ter que contar uma coisa que é uma parte da vida que é só dele,
né? Mesmo que apareça um ou outro personagem ali, vai ser uma coisa focada nele. E como ele era na primeira temporada, né? Se você for introduzir o Berlim em cada final da série, lá no começo, vai destoar muito. Então, eles têm que pensar muito bem no que eles vão fazer, porque eu acho que não faria sentido você colocar ele muito do jeito que ele está agora aqui, do jeito que acabou a série ali, né? Como ele estava aparecendo naqueles flashbacks finais ali. Ele teria que ser algo mais próximo do que ele era lá no início, né? Por mais que tenha todos aqueles defeitos, né? Eu acho que faria mais sentido isso. Agora, será que eles, né, vão querer fazer dessa forma, né? E a parada dos roubos também aí, eu acho que tem que ser uma coisa assim, que vai atrair a gente, tem que chamar a atenção, mas não tem como ser uma coisa mais grandiosa do que esses 2 grandes roubos aí que a gente teve na série, né? Tem que ser umas coisas assim, coisas menores. E aí eu acho que encaixa um pouco com o que a Bia falou também, que é a parada do Lupin, né? Que é aquele cara, um ladrão estiloso, um cara que quer curtir bastante, né? Sabe meio que aproveitar as coisas boas, vamos dizer assim, né? Que o roubo pode proporcionar ali para a vida dele, talvez. Então eu acho que vai ter muito essa pegada meio que Lupin mesmo, cara. Né? Eu espero que eles consigam deixar isso tudo de uma forma interessante aí para quem meio que curte o personagem e acaba gostando da série, porque senão eles não iam trazer uma série para um personagem que já tá morto, né, cara? Eu acho que seria talvez interessante dar uma série pro filho dele, talvez, sei lá, porque o moleque também, ele é bem inteligente, né? Teve essa sacada aí no final de roubar quem já estava roubando, né? Mas o cara ainda não tem o apego assim dos fãs, né? Ele não chegou num nível assim tão grande, né? Mas eu também, sim, não quero criar muitas expectativas com essa série do Berlim, não, cara. Porque é tipo essa parada mesmo, meio que o Rogue One, né? Vai morrer, o cara vai morrer, então, né? O que vai acontecer, né? Não tem como sair muito daquilo ali. Muito bem, vamos aqui deixar as nossas notas aqui para essa conclusão aí da série La Casa de Papel. Vamos lá, Bia Amêndola, de 0 a 5 balões. Quanto você dá para esse final aí de La Casa de Papel? Vou dar 4 balõezinhos, que acho que o final funciona, ele entretém, é bem construído, apesar de ter, né, algumas desculpas, algumas licenças dramáticas aí que acabam se perdendo, que acabam não funcionando, deixando coisas jogadas. Mas, no geral, eu acho que ele funciona e ele consegue engajar muito a gente que está assistindo e para realmente, tipo, fazer uma conclusão que fale, nossa, ok, eu me animou, fiquei satisfeito, fiquei emocionado com isso. Então, acho que 4 balãozinhos tá apropriado. E agora, Thalita Amaral, fala para mim aí, de 0 a 5 balões, qual a sua nota aí para o final de La Casa de Papel? Se eu fosse considerar a série inteira, até que eu daria os 4 balõezinhos. Como a gente está fazendo análise da parte 2, aí eu vou dar 3 balões e meio. Eu tô para te falar, aquela teoria do público, o lance lá da Tóquio, que estaria narrando aquilo da prisão, todos mortos, eu tô para te falar que esse final teria sido digno de 5 balões. Pena que a galera idealizou ele cedo demais e tirou essa ideia aí do roteirista, porque eu prefiro essas coisas mais refinadas. Ficou muito clichêzinho, isso incomodou, porque vinha com uma grandiosidade de reviravoltas, de plots, que eu falei, não, vai ser um final diferenciado, e não foi. Foi super dentro da caixinha, oposto de tudo que a série pregou. A série ela foi fora da caixa, chega no final, e finalzinho feliz, todos comemorando, então me deu uma desapontadinha. Mas La Casa de Papel é um marco, isso mostra que a Espanha está vindo cada vez mais forte nessa questão de produção de séries, produção de filmes, e é super bacana a gente dar uma desamericanizada, e os streamings, né, eles têm renovado bastante essa questão. Então eu acho a série super positiva, mas vou dar 3 balões e meio. E
Hoje eu vou com a Bia nessa, vou deixar aqui uma nota 4, porque apesar dos pesares aí, eu gostei bastante do final, né? Algumas coisas ali a gente acaba relevando ali mesmo, né? Porque não dá para ser perfeito, é aquilo, mas acabei me surpreendendo bastante, gostei mesmo do final, né? E fica aí, realmente, igual você disse, Thalita, a série é um marco mesmo, né? Muita gente gostando. Eu lembro que lá atrás, cara, quando eu fui saber, falei, La Casa de Papel, o que é isso, cara? Todo mundo falando no Twitter, eu fui ver, e assim, episódio atrás de episódio, e ela é boa para você ver assim, né? Nesse ritmo de maratona. Eu acho que ela é uma série que casa muito bem para você maratonar, né? Então, é isso, cara. Conclusão ali, eu diria assim, em alguns momentos ali épicos, né? Porque para mim eles saindo escoltados pelo exército e ainda ganhando, né? Saindo com o ouro, cara. Para mim aquilo ali foi meio que, sei lá, revolução para mim, uma palavra, né? Se eu pudesse definir aquele momento ali, revolução. Mas é uma ótima obra de entretenimento aí e eu acho que ela faz jus mesmo ao que a série propõe, né? Então acredito que uma nota 4 aí também tá de bom tamanho. Momento TCC. E chegamos agora aqui ao nosso momento TCC aqui do podcast do Papo Nerd, galera. O momento jabá aí, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa o Pix aí também, se quiser. Fiquem à vontade. Obrigada por me receber de novo, Ti. Obrigada a todo mundo que ouviu. É sempre muito legal estar aqui. Eu sou a Bia Mendola, tanto no Instagram quanto no Twitter, é @Bia_Amendola. E vocês também podem ler o que eu escrevo e o que uma equipe maravilhosa escreve lá no Omelete. E acompanhem também as nossas redes sociais, que é @Omelete. Galera, obrigada aí de novo pelo convite, Thiago. O papo foi ótimo, como sempre. Eu sou Thalita Amaral, você me acha lá no Instagram, me acha no Twitter, no @Thalita, com THS Amaral. Eu escrevo para a página que é o Fórum Nerd. Lá no Instagram é @Fórum Nerd, no Twitter é nerd_fórum. A gente tem um site que é o forumnerd.com, acento agudo no O, que tem notícias, críticas, listas sobre as principais séries, filmes, quadrinhos. E a gente agora iniciou um canal no YouTube. Tem um quadro lá que chama FNcast, que a gente tem recebido convidados e está sendo muito bacana. Tem 2 semanas que a gente lançou, então convido todos vocês a seguirem lá o Fórum Nerd, lá no YouTube, e acompanhar essas entrevistas que são massa. Obrigadão. Caraca, que legal, hein? Bom saber. Bloco novo lá no Fórum Nerd. Vocês esperam aí que o convite daqui a pouco chega para vocês. Hein? Aí, ó. Tamo junto aí. É isso aí. E vale ressaltar também que tem críticas também nos sites, né? Vocês escreveram, né? Tanto no Omelete quanto no Fórum Nerd lá. Tem conteúdo também sobre as conclusões aí, né? Sobre tudo aí que rolou no final de La Casa de Papel. Então, reforço aqui, né? Para os ouvintes, vamos lá. E, meninas, mais uma vez, obrigado aí por terem atendido ao chamado do Papo Nerd. Cumprimos aqui a nossa palavra. A gente falou que ia voltar para poder falar sobre o final de La Casa de Papel. E voltamos, deixamos aqui as nossas impressões. E eu espero que a gente volte aqui para falar de Berlim também, né? Por que não? Já fica aberto aí o convite. É isso, vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd, episódio 71. Deixamos aqui as nossas impressões sobre o final de La Casa de Papel, série agora finalizada lá com todas as suas temporadas e partes lá na Netflix, e fica aqui a nossa super indicação. Para você que nos ouviu até agora, valeu pelo carinho aí, aproveite para curtir esse episódio, compartilhar com todos os seus amigos aí. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas aí no post. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser me seguir, estou lá no Twitter, no Instagram,
Até mais e obrigado pelos peixes. Aí, já está gravando. E frase de início. Todo mundo já pensou em alguma coisa? Acho que já, eu já pensei. Vamos começar então. Beatriz Amêndola, fala para mim. Bia Amêndola, eu já acostumei, eu falo Beatriz, sei lá, cara, parece que fica estranho já. Acostumei a falar Bia Amêndola. Para mim é estranho também. É? Para mim é estranho também, pode chamar de Bia. Então. E beleza, vamos então pro finalzinho aqui. Vou pegar aqui a cola. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.